do Telesaúde Espírito Santo. Meu nome é Karina Tonini, alguns de vocês já me conhecem, outros não. Eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo e estou coordenadora do Teleeducação. Para quem não sabe, o Teleeducação ele realiza cursos, webconferências, visando capacitar os profissionais da APS, vocês aí que estão na ponta sobre diversos temas. Então, vocês também podem sugerir alguns temas que vocês queiram que sejam abordados aqui no Telesaúde, ok? Então, queria agradecer a participação de vocês, dizer que é muito importante essa participação, que vocês continuem participando, vejam sempre a agenda no site do Telesaúde, lá no link Agenda, tem toda a programação das nossas próximas webconferências, até o final de dezembro. Isso é muito importante que vocês estejam atentos. É muito importante também que vocês não esqueçam de preencher essas informações aqui do lado direito da tela, lá no canto inferior direito da tela. As informações sobre equipe, sobre município, a categoria profissional. São por essas informações que a gente tem os dados, de quantos profissionais estão participando, de quais categorias, ok? Então, não esqueçam de preencher. Eu sei que tem muitas pessoas em um ponto só. Mesmo que seja um ponto participando, eu preciso saber as informações de todos os participantes, de todos os profissionais que estão nesse ponto. Então, não esqueçam de preencher, que é super importante. Tá certo? Então, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje. É com muita satisfação que a gente recebe aqui o Dr. Talib Moussalem, ele é médico infectologista, ele é do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica da SESA, da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, e ele vem ministrar uma palestra sobre a doença pelo vírus Ebola, um tema bastante abordado, que tem sido muito falado nos últimos dias, uma doença que tem tido uma magnitude grande no continente africano. Então, ele vem falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Desde já, Dr. Talib, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, a sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Esperamos aqui contar com vocês mais vezes aqui conosco no Teleeducação do Telesaúde Espírito Santo. Então, eu passo a palavra a você para que você inicie a sua webconferência. A oportunidade de estar aqui, agradeço a professora Karine a oportunidade de estar aqui para poder explanar algumas coisinhas sobre a doença pelo vírus Ebola, que é uma doença que vem causando um certo pavor, mas eu acho que a gente consegue dominar o nosso medo, consegue dominar as nossas ansiedades a partir do momento que a gente estuda e toma conhecimento da doença, e a gente vai vendo que a coisa não é tão apavorante assim, e que a gente tem sim como controlar a doença, tem como evitar, e tem como a gente fazer uma boa abordagem de paciente, caso venha chegar algum paciente no Brasil. Bom, eu sou da Secretaria de Saúde, novamente agradeço o convite, e a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas a respeito do vírus Ebola, a sua epidemiologia, seus aspectos clínicos, a patogenia, que eu acho que são importantes a gente ter conhecimento para poder lidar melhor com os pacientes e com a doença em si. Então vamos lá. Bom, inicialmente acho que é muito importante a gente falar algumas coisas dos aspectos do vírus. O vírus Ebola é o quê? É um vírus de RNA, ele é um vírus de senso negativo, ou seja, esse RNA que o vírus contém, ele não serve para fazer já a fita do RNA mensageiro, ele não é o RNA mensageiro em si, então ele precisa de ter uma síntese do RNA-, que é o dele, para o RNA+, para conseguir fabricar as proteínas virais e infectar a célula. Ele é um vírus que ele é da ordem dos mononegavirales e que ele se divide em dois gêneros principais, os Marburg vírus e os Ebola vírus. O Marburg vírus só existe um tipo patogênico para o homem, e ele foi detectado pela primeira vez em 1967, na Alemanha e na Iugoslávia, quando se detectou em macacos importados da África uma infecção que passou para o pessoal de laboratório e causou uma febre hemorrágica fatal em 22% dos casos,
o que foi uma coisa atípica, porque geralmente esse vírus ele costuma ser mais patogênico do que o ebola, ele costuma causar mortalidade de até 90%, perdão, a letalidade dele chega a ser 90% nos pacientes acometidos da infecção. No caso do vírus ebola, a gente tem basicamente 5 tipos de vírus ebola. O Zaire ebola vírus, que é o atual causador da epidemia do oeste da África, que tem uma mortalidade de 60% a 90%. O Sudão ebola vírus, que ele tem uma mortalidade de 40% a 60%. E o Bundibugyo, que é um outro vírus que infecta homens, que ele chega a 25% a 40% de mortalidade. O outro vírus africano é o vírus Thai Forest. Ele só causou uma infecção em 1994 numa pessoa que dissecava um macaco de uma febre hemorrágica e essa pessoa se contaminou e felizmente essa pessoa conseguiu sobreviver à infecção. O outro tipo de vírus ebola é o Reston. Esse tipo Reston é o único tipo de vírus de ebola vírus fora do continente africano e que ele existe nas Filipinas. Ele foi detectado pela primeira vez nos Estados Unidos numa epidemia de macacos importados das Filipinas e a boa notícia para esse Reston ebola vírus é que ele não infecta humanos, então ele não causa infecção fatal em seres humanos. Bom, quais são os tipos principais que a gente tem? Os 2 tipos principais são os ebola vírus Zaire e o ebola vírus Sudão. São eles que com frequência estão emergentes e reemergentes em algumas áreas e causam infecções com frequência e surtos epidêmicos controlados, mas que com frequência e à medida que o tempo vem passando e que o homem vai cada vez mais entrando no ambiente do vírus, é que vão se repetindo essas epidemias de maior importância por esses 2 subtipos. O Bundibugyo, ele foi descoberto em 2008, ele causou uma epidemia em Uganda. A gente ainda não tem certeza qual a importância epidemiológica desse vírus, porque foram só 2 epidemias descritas até o momento por esse subtipo. Bom, em 76 foram as primeiras epidemias que a gente teve detectadas de epidemia pelo vírus ebola. Não se sabia até aquela hora que tinham subtipos do vírus. Foi uma epidemia praticamente simultânea que ocorreu no Zaire, atual República Democrática do Congo, e no Sudão. Foram 2 subtipos diferentes e esses 2 subtipos são os principais que vêm causando essas epidemias recorrentes. Como vocês podem notar aí na tela, o ebola vírus ele é composto de 7 genes. A nucleoproteína, que é NP, a VP35, a VP40, a GP, essa SGP que vocês veem aí é a glicoproteína solúvel, ela é característica dos ebola vírus, ela não tem presente no Marburg vírus, que só tem a glicoproteína, a VP30, a VP24 e fundamental, aquela L. Essa L é o quê? É a RNA polimerase RNA dependente. É essa enzima daí que vai fazer a transcrição do RNA viral minus para a fita de RNA plus e que vai dar sequência à replicação viral intracitoplasmática. É importante notar que algumas proteínas, como a VP35 e a VP24, elas interferem muito na patogenia do vírus. Por quê? Porque elas interferem com a sinalização de interferon tipo 1. A gente sabe que os interferons tipo 1, eles são essencialmente interferons antivirais. Então, a partir do momento que você tem 2 proteínas que modulam a resposta de interferon, a gente já consegue imaginar como o vírus ebola consegue suplantar a defesa imune do hospedeiro. É importante também a gente ficar atento para a RNA polimerase, porque no futuro eu vou falar um pouquinho mais dela. Ela tem uma importância, talvez, para um futuro tratamento dessa infecção tão letal que a gente vê. É importante também a gente saber que a glicoproteína também tem algumas importâncias na patogenia do vírus. Por quê? Porque ela provoca uma citotoxicidade e ela induz também um aumento da infecção. Ela consegue causar uma amplificação da infecção baseada nos anticorpos. Bom, vamos seguir em frente. A fisiopatologia e a patogenia do vírus ebola.
Como vocês podem notar nos slides aí, a gente nota que o vírus ebola, primeiro vamos esquecer aquela parte que tem ali do gorila e do morcego. Eu quero falar da entrada principalmente do vírus no corpo humano. Ele é um vírus que ele entra de maneira parenteral. Ele entra por pequenas abrasões na pele, por pequenos ferimentos e também pelas superfícies mucosas. Esse vírus consegue entrar no organismo pelas superfícies mucosas. É importante o quê? A carga viral e o subtipo viral. Quanto mais vírus entra no organismo, e baseado no subtipo, como eu já falei, que eles podem ter uma determinada mortalidade, é o que vai determinar a morbidade e a mortalidade dessa doença. O vírus entra nessas células, ele entra pelos ferimentos ou pelas mucosas, e ele tem 3 células principais que ele acomete: os monócitos, os macrófagos e as células dendríticas, que a gente sabe que são basicamente células apresentadoras de antígeno. Eles entram por essas células e essas células são drenadas imediatamente para os linfonodos. Nos linfonodos, o que acontece? Acontece uma resposta imune local e o vírus ebola ele não infecta linfócitos, mas ele consegue provocar uma apoptose dos linfócitos. Ele provoca uma baixa dos linfócitos, que a gente chama de bystander. Ele consegue matar esses linfócitos e já se notou na epidemia que teve em 2008 que quanto menos linfócito T você tem, maior é a mortalidade da doença. E o que acontece? Depois que esse vírus vai para os linfonodos, essas células se encarregam de disseminar o vírus por todo o corpo humano. Ele é um vírus que ele consegue infectar células do fígado, células do baço. Alguns estudos já detectaram a infecção do endotélio, embora não seja a regra infestar o endotélio. E o que acontece? No fígado, por exemplo, esse vírus causa uma grande hepatotoxicidade. Ele pode provocar lesões no fígado que podem ser graves. E essas lesões no fígado certamente colaboram para a coagulopatia que a gente tem do vírus ebola. Quando você diminui a produção de proteínas da coagulação, você ocasiona maior chance de sangramento. Uma outra coisa muito importante que esse vírus acomete é a cortical da adrenal. Por que é importante? Porque a gente sabe que a cortical da glândula adrenal é responsável pela produção de glicocorticoides e de corticoides de uma maneira geral. Quando você acomete a cortical da glândula suprarrenal, você diminui a produção de corticoide e você favorece a baixa da pressão arterial. E uma das características principais e que mata a infecção pelo vírus ebola é o choque. Então, o choque no vírus ebola ele é de origem multifatorial. Esse foi um dos que eu falei, que foi o acometimento da adrenal. Um outro fator que é muito importante no vírus ebola é o acometimento do endotélio. O que acontece no endotélio? O endotélio, alguns estudos mostram infecção das células, outros estudos não mostram infecção das células, mas mostram uma repercussão muito grande da infecção nas células endoteliais. É como se abrisse as ligações entre uma célula e outra e favorecesse o extravasamento de líquidos para terceiro espaço. Isso seria mais um fator importante da queda da pressão. E a gente sabe também que você tem um aumento expressivo no endotélio da produção de óxido nítrico, um conhecido vasodilatador e causador de dano tecidual. Então, tudo isso leva ao choque e ao dano tecidual. É importante a gente também lembrar, como a gente está vendo no slide, que os macrófagos liberam uma grande quantidade de fator tecidual, o que colabora também para o consumo de fatores da coagulação e para a coagulopatia e, em última análise, os sangramentos que podem ou não acontecer na febre do ebola. É importante a gente notar também que tem uma grande produção de citocinas de uma maneira geral. IL-2, IL-6, IL-10, MCP1, são várias citocinas produzidas e já se demonstrou que uma desregulação na produção dessas citocinas leva a maior mortalidade pela doença. Aqui só para a gente ter uma noção de como que fica o esquema de defesa das células, tá certo? Não vale a pena a gente entrar em tantos detalhes assim, mas só para a gente ter uma noção da patogenia do vírus. O que acontece com esse vírus no nosso organismo?
É importante também a gente saber que os fatores do hospedeiro podem colaborar também para essa infecção. Quais são os fatores do hospedeiro? Comorbidades, extremos de idade, e também eu questiono essa mortalidade do vírus na África. Será que a desnutrição também não colaboraria para a maior mortalidade? A gente sabe que são países muito pobres e que têm uma incidência muito grande de desnutrição. Talvez a desnutrição também colabore para essa maior mortalidade do vírus na África. Bom, o vírus Ebola, ele é um vírus que até pouco tempo atrás não se sabia ao certo de onde que ele vinha, para onde que esse vírus vivia e onde que esse vírus se manifestava na natureza. Mas com recentes estudos se notou que ele provoca ele tem uma relação comensal com morcegos frugívoros da África. E esses morcegos não padecem da infecção. Acontece que esses morcegos podem entrar em contato com grandes macacos das florestas africanas. E nos macacos eles causam uma febre hemorrágica semelhante à causada no homem. Por algum motivo, os morcegos ou os macacos podem entrar em contato com os seres humanos. É sabido que em algumas regiões da África se faz uso da carne de morcego e se faz uso da carne de grandes macacos como carne de caça. E nesse contato, a pessoa pode entrar em contato com o vírus. Isso daí passa de um ciclo enzooótico, onde você tem o vírus controlado, para um ciclo epizooótico, uma epidemia dentro da natureza. E fica muito mais fácil de atingir o homem. E passa para o ciclo humano. No ciclo humano, não é complicado da gente imaginar, baseado no que a gente está vendo na atual epidemia, como que isso é transmitido? É transmitido de pessoa a pessoa, principalmente pelo contato íntimo das pessoas com as secreções do paciente e passa de pessoa a pessoa. É bom lembrar que nem todo paciente com ebola manifesta as doenças. Existem pacientes que conseguem controlar a infecção logo no início, se tornando assintomáticos. Então é um vírus que passa do ciclo da natureza para o ciclo humano para poder se desenvolver. Licença. Como a gente pode demonstrar, entrando um pouquinho na epidemiologia do vírus, a gente consegue notar alguns cartazes que tem na África e que demonstram como que se tenta controlar a infecção. É importante na epidemiologia do vírus o quê? O modo como se adquire a infecção. Embora a gente repita com insistência e peça todo o cuidado na lavagem das mãos, talvez agora com ebola a gente consiga convencer todo mundo da importância da lavagem das mãos. É uma das coisas prioritárias no controle da infecção. Como a gente pode ver, lavagem de mãos. Esses cartazes, vale lembrar, que eles foram aplicados para a epidemia da África. É diferente do que acontece para a gente aqui no Brasil. Porque lá você tem uma transmissão ativa, você tem a presença do vírus francamente em todos os setores lá dos países, não é o nosso caso. Aqui eles mandam, por exemplo, se tomar cuidado com banheiros, se for usar banheiros para tomar cuidado, para poder higienizar, não é o nosso caso, que o nosso caso a gente não tem transmissão ativa. Lá eles mandam as pessoas tomarem cuidado com as carnes de caça, o que não é uma prática tão comum aqui no Brasil, onde a gente tem um bom controle da carne consumida aqui no Brasil. Uma outra coisa muito importante é tomar cuidado com os funerais, porque na África, alguns ritos fúnebres, os pacientes têm contato muito próximo com o corpo do paciente falecido. E o paciente que faleceu de ebola é talvez a maior fonte da infecção. E na África também se tem uma coisa cultural. Como essa epidemia atingiu uma proporção muito grande, a gente percebe o quê? Que há um certo medo das famílias falarem que eles têm um paciente com suspeita de ebola dentro de casa. Então aquele paciente que está doente ou aquele paciente que faleceu, muitas vezes as famílias, por medo da estigmatização e por medo da repressão, mantêm esses pacientes dentro de casa, o que provoca uma multiplicação muito eficaz da infecção. É só a título ilustrativo que eu tentei mostrar esses slides aqui, para a gente poder saber como que eles tentam evitar a transmissão pessoa a pessoa do vírus. Fundamental no vírus ebola, não é transmitido pelo ar.
Embora seja um vírus com potencial patogênico muito grande, a forma de transmissão é muito fácil de ser evitada, porque é só tomar o cuidado com o contato, e ele é um vírus que se transmite basicamente, ou melhor, essencialmente, só depois que o paciente se torna sintomático. O paciente que não está sintomático pelo vírus não transmite a infecção. Só para a gente ter uma noção das epidemias prévias que já ocorreram pelo vírus Ebola, a gente vai pontuar algumas epidemias importantes que a gente teve aqui. Por exemplo, da República Democrática do Congo, em 1976, teve 88% de mortalidade, 318 casos. Uma outra epidemia importante que não está demonstrada aqui, está aqui na parte superior do slide, é de 1976 no Sudão. A gente repara que teve 53% de mortalidade com 284 casos. Todas essas epidemias, quando elas aconteceram, a gente vê que é um número limitado de casos. Aquela que eu falei anteriormente, em 1994, da Costa do Marfim, foi um caso isolado. A epidemia que veio realmente a chamar a atenção da gente para a importância do vírus Ebola, mesmo porque teve uma repercussão midiática muito importante, foi a que aconteceu em Kikwit, na República Democrática do Congo, em 1995, quando teve uma mortalidade de 77% e foram 315 casos. Por que essa epidemia nova chama tanto a atenção? Porque ela não está sendo autolimitada. Ela vem aos poucos aumentando o número de infectados, e nesses 3 países, Guiné, Serra Leoa e Libéria, ela está fora de controle. Não está se conseguindo controlar essa infecção. É isso que vem chamando a atenção. E à medida que o tempo passa, a gente sabe que os meios de transporte são muito mais eficazes, o número de viagens aumenta, então aumenta o intercâmbio entre os países e o risco de se disseminar, como já aconteceu para outros países, essa infecção. Aqui, só para a gente ter uma noção, esse slide mostrando para a gente as epidemias e a proporção do número de casos de acordo com o subtipo viral. É importante a gente notar que a grande maioria das epidemias são causadas, infelizmente, pelo tipo Zaire, que é o mais mortal. Esse vírus daí, como vocês podem ver, nessas regiões, onde a bola é maior, vermelha, foram causados casos de 151 a 425 acometidos. Na epidemia do Sudão vírus também, que são aquelas epidemias que a gente vê em verde na parte direita do mapa, também foram causados pelo vírus Sudão e também tiveram quantidades expressivas de casos. E a Bundibugyo é aquela parte azul marinho que a gente vê, que foi aquela epidemia que aconteceu em Uganda, que eu falei em 2008, e são todas epidemias autolimitadas. O que aconteceu com essa epidemia de ebola do oeste da África? Aconteceu que nessa região onde vocês veem essa seta vermelha, nessa aldeia chamada Gekedu, teve um caso índice de ebola. Foi uma menina de 2 anos que começou a infecção e começou a partir daí a se disseminar por toda a Guiné. E da Guiné partiu para a Libéria e para a Serra Leoa, que a gente sabe que são países com condições de saneamento e de assistência de saúde muito precários. Então a epidemia conseguiu atingir todas as regiões desses 3 países. São 3 países acometidos, são esses 3 países que têm importância epidemiológica para a gente. Alguns casos isolados chamaram a atenção. O primeiro caso que chamou a atenção para a gente foi o da Nigéria, onde teve 20 casos, e a Nigéria realmente no início preocupou muito. Por quê? A região de Lagos da Nigéria é uma região intensamente, densamente povoada. Então se imaginou no início da epidemia que a Nigéria fosse assumir proporções enormes da epidemia, o que não aconteceu felizmente. A Nigéria conseguiu controlar a infecção, não permitindo que tivesse transmissão ativa do vírus. Um outro caso que chamou muito a atenção foi o Senegal. Vejam bem que a gente se preocupa muito porque são condições de saúde, de assistência à saúde precárias. Senegal teve um caso e uma morte. Parou por ali mesmo, graças a Deus, não teve progressão dessa infecção.
e no Mali, que também teve um caso só e não mais se notificou nenhum caso. Só para a gente ter uma noção, hoje a gente já fala em mais de 13 mil casos. Até agosto, a gente tinha mais ou menos 1.500 casos. Então, até agosto, a epidemia foi engatinhando. E, inicialmente, se achava que não ia ter maiores proporções porque eram só aldeias rurais da África. Mas, atualmente, a coisa mudou de figura, a epidemia ganhou uma proporção muito maior. Em pouco tempo, a gente já progrediu para 13 mil casos. Importante se falar que esses são dados que não são só opinião minha, mas opinião geral, que certamente são subnotificados. São países paupérrimos, como eu falei, já tem um sistema de notificação muito ruins. São países onde tem a estigmatização, então se esconde muitos casos. E certamente pacientes que morrem de febres outras que teriam potencial de cura, como é o caso de febres entéricas ou de malária, que poderiam ser curados. Muitas vezes as pessoas são deixadas ao léu como se fossem ebola e vão morrendo muito mais. Então, certamente existe uma importante subnotificação dessa epidemia no continente africano. Só para a gente ter uma noção do acometimento que a gente tem, os 3 países que eu falei, a Guiné, Serra Leoa e a Libéria, eles estão extensamente acometidos. Todas as regiões dos 3 países são acometidas. A gente vê casos novos chegando a cada semana. Aqui só para a gente ter uma noção de casos que vêm com frequência nos últimos 21 dias, que tem importância epidemiológica e mais tarde eu vou falar. Já aconteceram novos casos do ebola. Então é uma epidemia que ela vem numa crescente, ela não vem numa descendente. Aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção nas definições de caso, porque eu vou mostrar 3 definições de caso importantes para a gente. Uma delas é a do OMS. É uma definição de caso com a qual eu, particularmente, não concordo muito, porque ela deixa um pouco a desejar na sua definição. A gente vê que ele considera qualquer pessoa viva ou morta que tem ou teve início de febre ou contato com caso suspeito, provável ou confirmado de doença pelo vírus ebola, ou um animal morto ou doente, ou uma pessoa com início de febre com os demais sintomas que ele descreve aí, ou qualquer morte súbita inexplicável. Eu acho que fica um pouco no ar você falar de uma pessoa que teve uma morte súbita inexplicável. A gente não pode atribuir isso como se fosse ebola. Só se for nesses 3 países, mas a OMS deixou um pouco a desejar nessa classificação. O importante é a gente ficar de olho em pessoas que tiveram febre de início súbito e que tiveram contato com casos suspeitos ou que estiveram nesses 3 países de transmissão ativa pelo vírus. Isso sim seria uma definição e que nós vamos melhorar um pouquinho lá para frente. Um caso provável é qualquer caso avaliado por um clínico ou que tenha morrido de DVE suspeita ou que teve ligação epidemiológica com um caso confirmado, mas não foi possível confirmar laboratorialmente esse caso. E um caso confirmado é um caso provável ou suspeito que foi confirmado por laboratório. Só para a gente ter uma noção, até 5 de novembro, a gente tem esse quadro daí que a gente está vendo. Os asteriscos são aqueles onde as informações não puderam ser confirmadas. Na Guiné, a gente já teve 1.457 casos confirmados, um total de 1.731 entre prováveis, suspeitos e confirmados, e já tivemos também 1.041 mortes. Na Libéria, que é o caso mais dramático, já teve 6.525 casos, com 2.697 mortes. Em Serra Leoa, 4.759 casos, com 1.070 mortes. Na Nigéria, como eu falei, felizmente foram 20 casos só. A gente só teve 8 mortes, proporcionalmente aos outros países. Em Senegal, um caso com uma morte. Mali teve um caso também, se eu não me engano, o do Mali também morreu.
Na Espanha, a gente teve uma morte e um caso, e nos Estados Unidos, 4 casos e uma morte. Inclusive, o médico que teve o ebola na cidade de Nova York, hoje recebeu alta, curado do hospital. É importante isso daqui, por quê? Porque a gente vê a proporção de pacientes que morrem na localidade do oeste da África e vê, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a gente tem um excelente sistema de saúde. Será que essa mortalidade de 25% nos Estados Unidos e de mais de 50% na África, ela está ligada a condições de suporte de vida? Muito provavelmente sim. É uma infecção letal? É, mas que tem condições provavelmente de se diminuir muito essa mortalidade quando se dá um suporte precoce e adequado ao paciente que tem a infecção. República Democrática do Congo. É importante a gente notar que a partir de 26 de agosto de 2014 começou a se notar uma epidemia crescente também na República Democrática do Congo, que até então não tinha sido notificada. Foram 68 casos com 49 mortes, sendo 28 prováveis e 2 suspeitos. 852 contatos completaram o follow-up e 100% eles foram completamente acompanhados. O que é bom dessa epidemia? O bom dessa epidemia é que ela não tem qualquer correlação com a epidemia do oeste da África. Ela é uma epidemia que, se não tivesse acontecido aquela epidemia nos 3 países do oeste da África, seria mais um daqueles surtos de ebola que teria uma novidade, teria uma notificação na mídia, mas depois se esfriaria. É diferente daquela outra que tomou aquela proporção. Inclusive, essa do Congo já está controlada. Aqui é um gráfico só para a gente ter uma noção da proporção de casos que a gente tem. Até agora foram 13.042 casos, com 4.818 mortes. Novamente eu repito, eu duvido desse número de casos, eu duvido desse número de mortes. Essa mortalidade não é só essa mortalidade que está aí. Provavelmente ela é uma mortalidade muito maior, principalmente por aqueles fatores que eu já falei previamente. Aspectos clínicos da infecção pelo vírus ebola. O importante, crucial da infecção pelo vírus ebola é saber o período de incubação da doença. Por quê? Porque o período de incubação da doença ele tem importância para a gente, tanto em nível de assistência ao doente, ao paciente em si, como a gente também tem uma importância epidemiológica. Ele é um período de incubação que varia de 2 a 21 dias. Por isso que todos os pacientes que entraram em contato com pacientes com doença pelo vírus ebola ou que voltam com febre dessas 3 regiões, eles têm que ser monitorados por 21 dias. Perdão, que voltam com febre não, que tiveram contato com doentes e que voltam sem febre. Porque até 21 dias é o tempo que essa pessoa tem para desenvolver os sintomas. Se passar dos 21 dias, essa pessoa não é mais tida como risco de doença pelo vírus ebola, porque passou o período de incubação. Então, até 21 dias, ele tem que desenvolver sintoma para ser suspeito de ebola. Do contrário, passou de 21 dias, não é mais ebola. Importante na infecção pelo vírus ebola, eu fiz questão de mostrar essa foto com o cartaz, porque vem se disseminando e as pessoas vêm assumindo cada vez mais isso como se fosse verdade, sem procurar checar essas informações, que o vírus ebola é uma febre hemorrágica por excelência. Concordo. É o protótipo de uma febre hemorrágica, porque é a mais dramática delas. No entanto, a hemorragia não é a regra na infecção pelo vírus ebola. Os principais sintomas da febre estão escritos aí. Como diz o cartaz, se você tiver febre, diarreia ou vômitos com ou sem sangramento, isso pode ser ebola. O ebola ele provoca sangramento numa pequena parte dos infectados, que pode chegar até 50% dessas pessoas que têm infecção. Essas infecções geralmente são de pequena monta, geralmente quando se funciona uma veia e fica saindo aquele sangue contínuo,
ou uma epistaxe, ou um sangramento gengival. Raramente chega-se a um sangramento muito abundante, que geralmente é de trato gastrointestinal, e mesmo quando abundante, ele não é a causa da morte. A causa da morte pelo vírus Ebola é a sepse que ele provoca. É o choque, é a insuficiência renal, é a infecção respiratória, são as sequelas neurológicas, são as superinfecções. São sintomas típicos da febre de Ebola. A febre, geralmente de início súbito e alta, geralmente ela é acima de 38,5, cefaleias, dores musculares generalizadas, vômitos, diarreia, dor abdominal e perda do apetite. A dor abdominal muitas vezes está associada também a um aumento da amilase e da lipase, caracterizando uma pancreatite franca, associada também a uma hepatite pelo vírus. São sintomas que o paciente pode desenvolver. Exantema geralmente acontece de 2 a 5 dias após o início da febre. Esse exantema, ele é caracteristicamente maculopapular, pode se tornar bolhoso, hemorrágico, e ele tem um bom sinal que quando ele começa a descamar, provavelmente esse paciente vai evoluir bem. Olhos avermelhados é uma conjuntivite que o vírus provoca. Pode provocar soluços, pode provocar dor de garganta, dor torácica, dispneia, disfagia e talvez também pode causar sangramento. Como eu falei, sangramento não é a regra, mas pode acontecer na febre pelo vírus Ebola. Os pacientes que geralmente vão evoluir mal, eles têm um início precoce da doença, ou seja, um período de incubação mais curto, e eles geralmente desenvolvem a infecção, eles pioram, uma febre persistente, e falecem entre o 6º e o 16º dia de doença. Os pacientes que sobrevivem à infecção, eles geralmente têm um período de incubação mais prolongado e eles começam a recuperação entre 6 e 11 dias após o início da doença. É uma doença que geralmente ela dura mais ou menos 2 semanas, mas ela tem uma convalescença muito arrastada e não livre de sequelas. É um paciente que ele pode desenvolver hepatite recorrente, ele pode desenvolver sintomas oculares como uveites, episclerites e pode desenvolver também psicose. Só para a gente ter uma noção, esse quadro ele é do New England Journal of Medicine, foi do início da epidemia, só para a gente ter uma noção que a gente pega 15 pacientes notificados, diversos desses pacientes, como o primeiro e o segundo, faleceram e tiveram febre, diarreia e vômitos. Alguns casos tiveram hemorragia, mas não todos que tiveram hemorragia, como é o exemplo do 15º caso, faleceu. Então, a hemorragia não é uma regra e a hemorragia não é necessariamente causa de morte. A infecção geralmente cursa sem hemorragia e fatal. É importante no cuidado clínico dos pacientes com ebola o quê? O isolamento de contato. Chama a atenção para a gente nessa figura que a gente vê no canto superior esquerdo, um paciente sendo adequadamente cuidado pelo enfermeiro. É importante o cuidado de se tomar os cuidados de barreira, lavando mão antes e depois dos cuidados com o paciente e tomar o cuidado principalmente ao se desparamentar. É na quebra da barreira, ao se desparamentar, que o profissional de saúde corre mais risco. Portanto, a gente tem que tomar cuidado ao se paramentar para evitar que os fluidos, sangue, suor, saliva, vômitos, fezes, entrem em contato com a gente. Mas é muito mais importante na hora de se desparamentar para não permitir que a superfície do corpo que estiver contaminada entre em contato com a pele lesada ou com as mucosas. É importante notar também que eu botei ali só para a gente ter uma noção, que do lado esquerdo tem um paciente sendo adequadamente cuidado por uma pessoa adequadamente paramentada. Do lado direito, a gente vê uma pessoa também adequadamente paramentada. Mas eu pergunto o que faz aquela criança perto de um paciente com ebola e que provavelmente ali está tendo alguma crise de vômito.
é um risco total para essa criança que não está paramentada ali. Na foto de baixo, a gente vê um exemplo do exantema, a que proporção que esse exantema pode chegar. Exames laboratoriais. É importante a gente notar no vírus ebola, eu só vou antecipar uma parte que não cabe a gente falar aqui, que é da dinâmica do atendimento do paciente com ebola na nossa área, que é uma área livre da infecção e de transmissão da infecção. A gente procura fazer testes mínimos no paciente, porque é um paciente que ele sangra com muita facilidade e a gente não tem laboratórios preparados para poderem fazer esse exame. Por quê? Porque os laboratórios, as pessoas que vão lidar com esses exames, também podem se contaminar com o sangue, que é a maior fonte do vírus. Então, o Ministério da Saúde montou uma estratégia, que está lá, está tudo protocolado, que vão ter hospitais de referência para poder se levar esses pacientes e esses pacientes serem atendidos nos locais adequados, nos hospitais de referência que tem em cada estado. E esses pacientes vão ficar nos hospitais de referência estaduais até serem transferidos para o Hospital de Referência Nacional no Rio de Janeiro. Essa foi a dinâmica que o nosso país encontrou para lidar com a epidemia. Mas cabe aqui a gente falar dos exames, falar de tudo que pode ser feito pelo paciente para que a gente tenha noção. Mas lembrando que quando um paciente suspeito de ebola chegar, ele tem que ser imediatamente notificado, tem que ser na mesma hora comunicado à Secretaria de Saúde para que se possa orientar os procedimentos a serem tomados naquele paciente. São importantes no paciente com ebola. O hemograma. Inicialmente, o hemograma demonstra o quê? Como eu falei lá no começo, que a gente tem uma apoptose importante de linfócitos, a gente pode ter uma linfopenia importante. Inicialmente, é uma leucopenia com uma linfopenia e que depois pode se transformar numa leucocitose com neutrofilia, principalmente por conta das superinfecções que esses pacientes desenvolvem. A gente nota também um aumento de TGO e TGP, importantes podem ser, mas é muito mais importante notar essa proporção, que a proporção da TGO em relação à TGP ela é mais elevada. Importante também notar que esses pacientes têm um aumento de lipase e amilase e que traduzem uma pancreatite naqueles pacientes que apresentam dor abdominal. Os pacientes tendem a ter, pelo extravasamento de líquidos para o terceiro espaço, uma perda de proteínas, ou seja, as proteínas sanguíneas também dosadas são baixas, e o paciente tem uma disfunção renal que leva à proteinúria. Os íons, nota-se uma hipocalcemia nesses pacientes, e se nota também que as provas de coagulação geralmente estão alteradas. Eu coloquei ali embaixo para vocês notarem a gota espessa. Por que a gota espessa? Porque o principal diagnóstico diferencial de pacientes que vêm com febre da África é a malária. E é um teste extremamente simples que pode ser feito à beira do leito para poder se diagnosticar uma infecção potencialmente tratável e curável. Testes específicos. Se fazem alguns tipos de testes para se diagnosticar o vírus ebola. São testes que diagnosticam o vírus em si, a partícula viral ou partes do RNA viral. A gente pode fazer o RT-PCR. Esse RT-PCR, como se nota no slide, ele fica positivo de 3 dias, podendo chegar até 7 a 16 dias, onde ele fica positivo. Depois disso, o vírus tende a desaparecer do organismo e passa a se detectar o quê? Os anticorpos, as respostas de anticorpos. O IgM, ele começa a ser produzido lá pelo 2º dia e pode durar até de 30 a 168 dias após o fim da infecção. E a IgG, que é a imunoglobulina também, se inicia a partir do 6º ao 18º dia e fica positiva para o resto da vida, protetora. Todos os materiais podem ser tornados não infecciosos. Como que a gente torna esses materiais não infecciosos? Os testes de RNA, a gente pode usar o isotiocianato de guanidina. E os outros testes, a gente pode usar o cobalto A60, uma irradiação, ou inativar o vírus pelo calor. Mas, repetindo, são testes que a gente não vai fazer no paciente, que vai levar para o hospital de referência para se colher esses testes, e em hipótese alguma vai ser feito isolamento viral. No país, nós não temos laboratório
que requerem os cuidados para poder isolar o vírus ebola. Se houver algum dia necessidade de isolar o vírus, ele vai ter que ser mandado para o CDC em Atlanta, porque no Brasil a gente não tem como fazer esse isolamento, porque coloca todo mundo do laboratório em risco. O importante no vírus ebola, como é o importante para qualquer doença, para qualquer história clínica, é uma história clínico-epidemiológica bem feita. Se a gente não tiver uma história clínico-epidemiológica bem feita, a gente vai ter alguns sustos, como alguns pacientes que têm chegado para a gente com suspeita de ebola e que absolutamente nada de ebola tem. Como foi um caso recentemente de um paciente que passou mal no navio e foi aventada a hipótese de ebola. Quando se foi fazer, porque o navio era da África, e quando se foi fazer a história do paciente, se chegou à história de que ele estava há 6 meses embarcado e há 2 meses ele sequer descia do navio. Como que um paciente desse vai ser suspeito de ebola? Então é importante que a gente tome uma história clínico-epidemiológica muito bem feita. Nas doenças infecciosas, eu costumo dizer que a história clínico-epidemiológica é talvez a etapa principal de qualquer diagnóstico, muito antes de qualquer sorologia, de qualquer técnica de biologia molecular, de qualquer exame de imagem. Se não se tiver uma história clínico-epidemiológica bem feita, a gente vai ficar levando susto à toa e pior ainda, a gente às vezes vai deixar passar pacientes que são suspeitos porque não se fez uma história adequada. Então é bom saber se esse paciente passou pelos 3 países com transmissão ativa, Guiné, Libéria e Serra Leoa, e há quanto tempo? Foi dentro de 21 dias ou já passou desses 21 dias? Isso daí a gente consegue incluir ou descartar o ebola. Então é importante nos pacientes que a gente pega com febre, não custa nada perguntar se fez alguma viagem recente. Pronto, já te ajuda muito. Importante a gente fazer os diagnósticos diferenciais, sobretudo num país como o nosso, onde a gente tem frequentes doenças causando febre. Importante para a gente é o quê? A dengue é uma doença que pode causar febre alta, de início súbito, com mialgias, com vômito, com diarreia e também pode causar sangramento. A malária também, o Brasil é uma zona malarígena e os pacientes que vêm da África também são de zonas malarígenas. Importante a gente falar também da febre amarela, porque a África tem países que têm a febre amarela urbanizada, a Costa do Marfim é um exemplo disso, e recentemente a Bolívia, embora tenha falado que não teve, mas teve um surto de urbanização da febre amarela. É importante a gente saber que ela ainda é uma doença que continua ativa e que cada vez mais que a gente vai chegando próximo das selvas, essa doença se torna mais próxima da gente. Essa quarta infecção daí, que é uma outra infecção que a gente está tomando todo cuidado, porque já chegou no Brasil, nós já temos transmissão na Bahia, no Amapá e em Minas Gerais, autóctones, chamada chikungunya. É uma alfavirose transmitida também pelo Aedes aegypti e também pelo Aedes albopictus. Ela já chegou ao Brasil e em breve deve estar chegando também ao nosso estado. É uma doença que causa uma febre muito alta, artralgias importantes e exantema também em 50% dos casos. Hepatites virais fulminantes também são importantes da gente fazer o diagnóstico diferencial. Leptospirose, principalmente agora que nós vamos entrando na época de chuvas e de alagamentos, que pode causar sintomas semelhantes ao ebola. A febre tifoide, que é uma doença muito importante, de transmissão muito comum na África, inclusive o Ministério da Saúde, mais tarde nós vamos ver que no tratamento para o ebola, como pode ter uma chance de febre tifoide, o Ministério instituiu o tratamento antibiótico empírico. Peste, doença meningocócica, infelizmente a África é um caldeirão de doenças infecciosas. Abaixo ali na África subsaariana, a gente tem o cinturão da meningococcemia, então é importante também a gente diferenciar esses pacientes com ebola de pacientes com provável doença meningocócica. A febre recorrente, que é uma doença causada também por uma espiroqueta, que pode causar sintomas semelhantes. As tigelloses, que são doenças também que causam vômitos, diarreia, sangramentos importantes, às vezes intestinais e febre alta. E ali eu coloquei por último
uma doença chamada febre de Lassa. Por que eu coloquei a febre de Lassa? Porque a febre de Lassa é uma arenavirose, ela é uma doença também causada por um vírus de RNA, e ela se faz presente em Serra-Leoa. Ela é transmitida pelas excretas de ratos, ela é uma febre hemorrágica também, felizmente com uma mortalidade muito inferior à do ebola, que é 5%, mas é uma doença também altamente estigmatizante naquela região. As pessoas que têm febre de Lassa geralmente ficam um pouco com medo de falar que tiveram, principalmente que é uma doença que nos países que já tem uma estigmatização grande por diversas doenças, ela causa sequelas, e uma delas importante é a surdez. Então, quando um paciente chega de lá, dessa região, a gente tem que pensar que ele pode também estar desenvolvendo essa febre de Lassa. Aqui um parênteses, só lembrar que todo paciente que chegar para a gente com uma suspeita de vírus ebola, a gente não pode esquecer que a gente está diante de um paciente e que a gente tem que tomar todo o cuidado com esse paciente como se fosse uma doença qualquer. Esse paciente não pode ser discriminado, ele não pode ser isolado, ele não pode ser esquecido. Ao contrário, a gente tem que tomar todo o cuidado com ele como se fosse com qualquer outro paciente. O tratamento do vírus ebola é basicamente um tratamento de suporte. O que deve ser feito? Fundamental e crucial para o paciente com vírus ebola é uma hidratação vigorosa. Igual a gente sabe na dengue, a dengue é feita uma hidratação vigorosa para quê? Para se recuperar a pressão, se recuperar o choque, e a gente sabe também que a hidratação vigorosa na dengue diminui as chances de coagulopatia, porque você diminui a perda de fatores de coagulação e você consegue manter esse paciente sem ter hemorragia. Não se tem ao certo na literatura, mas muito provavelmente isso acontece também com ebola. Você mantendo uma hidratação adequada desse paciente, você diminuiria a perda de fatores da coagulação e você tenderia a não ter aquela coagulopatia que os pacientes podem desenvolver e complicar o quadro. É importante também a manutenção da pressão arterial. A gente já faz isso com a reposição hidroeletrolítica, mas se for necessário o uso de drogas vasoativas, também deverão ser usadas nesses pacientes. Importante um suporte nutricional e controle da dor. O controle da dor no nosso país deve ser feito basicamente com dipirona e paracetamol, podendo se lançar mão de opiáceos caso a dor esteja muito forte. De maneira alguma deverão ser utilizados ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios não esteroidais, pelo risco que se tem de sangramento aumentado desses pacientes. Deve ser feito, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, a infusão de ceftriaxone, cefalosporina de terceira geração. Por quê? Para se tratar uma potencial febre entérica não diagnosticada ou uma meningococcemia, que pode também entrar no diagnóstico diferencial da doença pelo vírus ebola. O tratamento de superinfecções é feito de acordo com a CCIH do hospital, que conhece melhor do que ninguém a flora hospitalar daquele ambiente. E as condições mórbidas pré-existentes. Por exemplo, hipertensão, diabetes, artrites, seja lá qual for a doença, essas doenças devem ser controladas. Chama atenção diabetes, que é uma doença que tem uma prevalência muito alta e que provoca uma imunodepressão, podendo piorar a doença pelo vírus ebola. Então, todas as doenças mórbidas pré-existentes devem ser controladas. E lembrar que o vírus também pode desregular essas condições pré-existentes. Então, se atuam como fator de multiplicação um ao outro. Tratamento específico. Eu só botei esse slide daí a título de curiosidade. Não existe tratamento específico para o vírus ebola atualmente autorizado em qualquer país do mundo. O que a gente tem é o quê? A ribavirina, que é uma droga essencialmente para vírus de RNA, ela não pode ser usada para o vírus ebola. Primeiro, porque ela não tem eficácia. E segundo, porque ela tem um efeito colateral indesejável, principalmente nos pacientes que precisam de sangue, que é a anemia. Então, a gente não vai usar ribavirina para esses pacientes. Aquelas drogas que eu coloquei, amiodarona, dronaderona e verapamil,
eles não são utilizados ainda em ensaios clínicos. Eu só coloquei porque existe um estudo que demonstra que bloqueadores de canal de sódio e de cálcio conseguem in vitro bloquear a entrada do vírus na célula, mas isso ainda não foi estudado em seres humanos e não estão autorizadas a serem usadas em seres humanos, mesmo porque elas podem provocar uma queda da pressão num paciente que já tem tendência à hipotensão. Anticorpos monoclonais e ZMapp. ZMapp é o quê? São anticorpos, são 3 tipos de anticorpos que foram conseguidos de plantas de tabaco modificadas geneticamente, que o laboratório MapBio conseguiu fabricar e conseguiu se infundir em alguns pacientes americanos, aqueles 2 primeiros, só que os resultados com essa droga, eles são resultados divergentes, não se tem certeza da eficácia dessa droga, e mesmo assim o laboratório ele produz quantidades muito pequenas, o que inviabilizaria o uso em escala mundial. Então não está autorizado esse tipo de tratamento. Para o futuro, o que eu acho que talvez tenha uma boa funcionalidade no futuro e aplicabilidade seja essa droga que está aí descrita, é o Favipiravir. O Favipiravir, se vocês se lembrarem do primeiro slide onde eu mostrei o vírus, ele tem uma enzima chamada RNA polimerase RNA dependente, que fabrica o RNA a partir de RNA, nada mais que isso. Essa droga, o Favipiravir, ele bloqueia essa enzima em diversos vírus de RNA. Ela foi inicialmente elaborada para o tratamento de influenza, mas se observou que ela consegue bloquear a RNA polimerase RNA dependente de arenavírus, de flavivírus, de buniavírus, como é o caso do vírus Hanta, e também consegue bloquear do ebola. Só que a gente ainda não tem estudos que permitam o uso ainda para esse tipo de infecção. Acredito que com a gravidade dessa epidemia, no futuro próximo, a gente deva ter liberação desse tipo de medicamento. Ali embaixo, fora todas as medidas que eu já falei de profilaxia, de cuidados com barreiras, de lavar as mãos, eu gostaria de lembrar algumas coisas. É um vírus que ele cede muito fácil ao uso de hipoclorito de sódio. Se deixar uma superfície instilada com hipoclorito de sódio, a literatura mundial fala 10%, mas o Ministério da Saúde autoriza a 1%, a gente consegue desinfetar. O vírus ebola sucumbe ao hipoclorito de sódio. Então, é bom lembrar que ele cede a água, sabão e álcool e também ao hipoclorito de sódio. E aqui eu gostaria de mostrar essa imagem aí de baixo. Isso é uma coisa que, medidas muito simples, num país muito pobre como é o Senegal, eles conseguiram debelar a infecção. E eles mantêm a população informada. Um jeito que o governo conseguiu de entrar em contato com a população para evitar a transmissão do vírus foi mandar torpedo. Eles entraram num acordo com as operadoras telefônicas e mandaram esse tipo de mensagem bem simples: lave a sua mão com água e com sabão regularmente. Isso é suficiente já para diminuir e bastante o número de casos pela infecção. Então a gente vê que é um país muito pobre e que consegue um bom controle da infecção. Vacinação. A gente tem 2 vacinas principais sendo desenvolvidas e que vão entrar agora em dezembro em fase de teste em seres humanos. São a vacina CAD3, ela é feita a partir de um adenovírus modificado e que se tenta uma imunogenicidade provocada pelo adenovírus expressando proteínas do ebola. E uma outra vacina, que é a vacina do vírus da estomatite vesicular, também expressando proteínas de superfície do vírus ebola. São 2 vacinas que ainda vão começar os testes, mas são vacinas extremamente promissoras e que no futuro próximo já devem estar sendo usadas em seres humanos. Talvez essa vacina do vírus da estomatite vesicular possa ser usada em casos de pós-exposição para se tentar abortar a infecção. Definição de casos pelo CDC. É a segunda definição e a mais criteriosa, do meu ponto de vista, para diagnóstico do vírus ebola. Ela usa 2 critérios, isso que é importante. Os critérios clínicos é todo paciente com febre.
o paciente que teve febre e pode desenvolver outros sintomas, como aqueles que nós já falamos: cefaleias, mialgias, vômitos, diarreia, dor abdominais, podendo ou não se acompanhar de hemorragia. Esse é um critério. O outro critério, que é obrigatório, é que esse paciente seja procedente nos últimos 21 dias de área de transmissão ativa do ebola, Guiné, Libéria e Serra Leoa. Se o paciente preencher esses dois critérios, ele passa a ser um caso suspeito de ebola. Então, a meu ver, é uma definição que utiliza o critério clínico e o critério epidemiológico. Por isso que é uma definição um pouco mais acurada em relação àquela que é utilizada pela OMS e também, a meu ver, melhor do que a definição que a gente utiliza no nosso Ministério da Saúde. Só para a gente detalhar um pouquinho mais, só para vocês verem como que pode ser o modo de transmissão, o CDC classifica o contato com o vírus ebola em alto, algum, baixo e nenhum risco. Licença. Exposição de alto risco. São aquelas exposições que acontecem basicamente por exposição percutânea, ou com pérfuro cortantes ou acometimento de mucosas. Cuidados diretos ou exposição a fluidos de pacientes com doença pelo vírus ebola, sem equipamentos apropriados. É um contato de alto risco da infecção. Trabalhadores de laboratório sem uso de equipamento de proteção. Participantes de rituais fúnebres de todo paciente com DVE. Ou participação, ou pacientes que tenham morado com pacientes com doença pelo vírus ebola. São pacientes de alto risco para infecção pelo vírus ebola. Algum risco? Em países que você tem transmissão ativa, todos nós que cuidamos do paciente, a gente tem que estar de olho nos cuidados com as quebras de barreira, porque nós temos algum risco de pegar a infecção. Então, todo cuidado com os EPIs é importante. Todo cuidado com EPI já é pouco nos pacientes que a gente sabe que tem, por exemplo, bactérias multiresistentes. No caso do vírus ebola, todo cuidado é pouquíssimo. Tem que tomar todo cuidado com as barreiras. Contato próximo sem uso de EPI. Nisso, aqui no Brasil, a gente não vai ter. A gente, sempre que tiver um paciente com suspeita de ebola, todo mundo que entrar em contato com esse paciente vai ter uso de EPI. Não se admite num país como o nosso você ter desconhecimento de que um paciente tem suspeita de ebola e teve contato com EPI. Isso aqui se aplica naqueles casos, por exemplo, onde o paciente, por exemplo, pode estar esperando numa unidade de saúde, não foi ainda diagnosticado como tal e teve contato com pessoas sem que a gente soubesse que ele é uma suspeita de ebola. Mas depois que esse paciente já está com suspeita, é inadmissível alguém entrar no quarto sem o uso de EPI. Baixo risco. Olha só, o CDC coloca que é baixo risco você ter estado num daqueles 3 países nos últimos 21 dias. Ele bota por quê? Porque você ter entrado no país tão somente não significa que você está sob risco de ebola. Agora, se você teve contato com algum paciente que teve suspeita de ebola, aí sim você passa a ser um paciente de maior risco. Breves contatos com pacientes com doença. Você ter estado numa viagem de avião onde tenha tido um paciente infectado, ou um breve contato mesmo com paciente sintomático nas fases precoces da infecção. Sem risco, contato com assintomáticos. Paciente com ebola só transmite a infecção a partir do início dos sintomas. Fora isso, não tem transmissão do vírus. Eu posso estar em contato com um paciente agora, uma pessoa que estava sem sintoma nenhum, e daqui a um dia essa pessoa desenvolver sintomas. Eu estou sem risco de ter infecção pelo vírus ebola. Ter retornado a mais de 21 dias de um país com doença ativa, com transmissão da doença ativamente naquele país. Também não tem risco. Se passou de 21 dias, essa pessoa não tem risco de ter doença pelo vírus ebola. Aqui vem os meus questionamentos. Por que eu coloquei as 3 definições? Porque, a meu ver, a do CDC é a melhor, que utiliza critérios clínicos e epidemiológicos. No Brasil, se você abrir a página do Ministério da Saúde, tem o detalhamento dos textos, que é um pouquinho melhor do que eles colocam na definição de casos. A definição de caso do Brasil, eles colocaram febre, podendo
do indivíduo sendo procedente nos últimos 21 dias de países com transmissão ativa, mas ele coloca a febre sendo acompanhada, que pode ser acompanhada de sinais de hemorragia. Isso daí assusta um pouco a gente. Por quê? Porque ele só fala das hemorragias. Ele esquece um pouco dos outros sintomas que são muito mais importantes do que as hemorragias. Então, eu acho que caberia melhorar um pouquinho essa definição do Ministério da Saúde, colocando-se ali febre, podendo se acompanhar de vômitos, diarreias, cefaleias, mialgias, dor abdominal, dispneia, exantema, que são os sintomas mais importantes do que as hemorragias. E colocar as hemorragias também, mas que são menos importantes que os demais sintomas. Um caso provável do Ministério da Saúde, tudo ok. Aquela pessoa que teve um histórico de contato com uma pessoa doente, ou participação em funerais ou ritos fúnebres, que eu acho que no Brasil nós não vamos ter esse problema, porque já está mais definido como que esse paciente, caso venha a falecer, vai ser tratado. E o caso confirmado, aqui é a minha dúvida, porque o Ministério da Saúde, ele utilizou como critério, o caso confirmado, 2 exames de biologia molecular negativos para se confirmar um caso. Quer dizer, como que ficam aqueles casos onde a sorologia é positiva? Se eu pedir um exame de IgM ou um exame de IgG, esse paciente vai ser descartado de ebola? Aqui é a minha dúvida em relação ao Ministério da Saúde. Ele utilizou basicamente o critério da biologia molecular. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que tinha que utilizar também os critérios sorológicos. Mas é uma definição que a gente vai entrar em discussão ainda para tentar melhorar. Casos descartados são aqueles que têm 2 PCRs negativos com 48 horas de diferença. E um contactante ou comunicante é mais ou menos aquela definição que a gente já falou previamente, são aqueles pacientes que tiveram contato com um caso sintomático e que tiveram contato com os fluidos desses pacientes. São pacientes de risco para desenvolverem as infecções pelo ebola. Eu falei ali dos ritos funerais porque eu acredito que no Brasil não sejam ritos funerais como é o da África. Na África, eles têm contato íntimo com o corpo do paciente falecido, o que não é o nosso caso. No nosso caso, eu acredito que a gente vai seguir a regra de não se ter contato e uma cerimônia fúnebre muito breve, para que não se tenha contato com o corpo do paciente falecido de ebola. Bom, aqui é só para a gente demonstrar para vocês como que a gente vai fazer o monitoramento daquelas pessoas que são contactantes, tá certo? Que vão ser considerados indivíduos no mesmo domicílio, todas as pessoas que tiveram contato com o caso e que puderem ser rastreadas, profissionais de saúde que tiveram contato com os casos, participantes de cerimônias fúnebres, que eu acho, como eu já falei, que no Brasil a gente não vai ter esse problema, e indivíduos atendidos na mesma unidade de saúde antes que as medidas de isolamento fossem tomadas. Então é só para a gente ter uma noção que a gente vai ter o caso índice, a gente vai ter a data do início dos sintomas, o país, a procedência, a exposição de risco, o local de residência. E o mais importante, esses pacientes que tiveram contato, a gente vai ter que ter contato com esses pacientes estrito. Esses pacientes têm que ser mantidos sob vigilância. A gente não pode perder esses pacientes de vista. Esses pacientes têm que ter celular ou ter um telefone que a gente consiga entrar em contato com eles brevemente. Esses pacientes vão ser acompanhados por 21 dias, com monitorização da febre 2 vezes por dia, e ao menor sinal de infecção, eles têm que entrar em contato com a vigilância epidemiológica. É crucial que esses pacientes evitem viagens, que eles se movimentem o menos possível nesses 21 dias que vão ser monitorados, porque caso eles venham a desenvolver sintomas, eles podem se tornar potenciais transmissores de acordo com os contatos que eles tiverem. Ali é só para a gente ter uma noção da ficha de notificação, como que ela vai ficar, tá certo? É só para a gente poder detalhar um pouquinho mais, mas isso aqui é mais para a Secretaria de Saúde, porque é a gente que vai fazer essa monitorização desses pacientes. Aqui também só para a gente ter uma noção de como que fica. Aqui, se a gente pegar o cenário 1 ou o cenário 2, basicamente eles têm a mesma conduta. A gente vai monitorar esses pacientes por 21 dias com temperatura 2 vezes por dia. E esses pacientes, ao menor sinal de febre, a gente vai entrar em contato e vai trazer para a unidade de atendimento para poder colocar no hospital de referência. E a gente também vai pedir a esse paciente que restrinja ao máximo a mobilidade, tanto dentro da cidade
cidade e muito mais que ele não saia do estado, que ele fique no estado para a gente monitorar de perto até terminar os 21 dias. A gente pede que numa suspeita de vírus ebola a gente seja comunicado. No nosso estado, a gente pede que seja entrado em contato direto com o CIEVS pelo telefone ou pelo notifica.es@saude.es.gov.br. Lembrando que, de acordo com a portaria 1271 de junho de 2014, conforme vocês podem ver, o ebola é uma doença de notificação imediata nos 3 níveis. O ebola, tal como as outras febres hemorrágicas, ele tem que ser notificado imediatamente. Prevenção e recomendação de controle para pacientes com infecção confirmada ou suspeita por ebola. O primeiro cuidado que se tem que ter, esse paciente ele tem que ser colocado num quarto privativo, porta fechada e um controle rígido de quem entra e de quem sai do quarto. O mínimo de pessoas tem que entrar nesse quarto. Por quê? Para você diminuir os potenciais contatos de um paciente com ebola. A gente tem que ter uma participação multidisciplinar, porque tem que ser conversado com a família, que é o menos contato possível. Então, se esse paciente puder não ter contato com a família diretamente, melhor. Quanto menos contato a gente tiver com o paciente, melhor. Mas lembrando sempre que é um paciente que a gente tem que dar toda a atenção, principalmente para que ele não se sinta estigmatizado e que ele saiba que aquela doença é uma doença que a gente vai tentar controlar e que a gente vai dar todo o suporte para ele. Equipamentos de proteção individual. Todo mundo tem que usar, no mínimo, gorro, óculos, capote impermeável, botas e luvas. Me perguntaram uma vez para que precisa de usar máscara. A máscara se o vírus não é transmitido pelo ar. A máscara por um motivo muito simples. Embora o vírus não seja transmitido pelo ar, o paciente pode tossir. E aquela secreção pode ir para a sua mucosa. E secreção a gente sabe que é o modo de transmissão do vírus ebola. Ou aquele paciente pode vomitar. Vai que algum respingo do vômito pode pegar em alguma mucosa sua. Isso pode ser transmissível. Então, é aquela roupa que é usada com óculos, com máscara, com gorro, não é um exagero. Lavagem das mãos logo após os cuidados com o paciente. É recomendável a lavagem das mãos com água, sabão ou água e clorexidina e digermante e fazer uso também do álcool a 70% ou do álcool gel. Todos os procedimentos para o paciente com doença pelo vírus ebola devem ser evitados na medida do possível. Por quê? Porque são procedimentos que podem provocar sangramentos e que já podem provocar também uma multiplicação do vírus no ambiente. Então, por exemplo, broncoscopia não se faz em paciente com ebola, a não ser em último caso. Punção venosa, é recomendável que se faça punção venosa uma vez, para poder manter uma via de acesso e hidratar bem esse paciente. E fazer também um antibiótico que é recomendado parenteral pelo Ministério da Saúde, o ceftriaxone, 2 gramas uma vez por dia. A gente tem que fazer exames. Vamos fazer exames, mas só aqueles essenciais para monitorar e para diagnosticar o paciente. Tempo de duração das precauções. Enquanto o infectologista mantiver esse paciente sob cuidado e não der alta, falando que esse paciente pode sair para a comunidade, vão ser mantidas as precauções para esse paciente. Soluções desinfetantes para o ebola. A meu ver, a mais simples e mais eficaz é o hipoclorito de sódio a 10%. Ele é uma solução que desinfeta, que inativa o vírus quando deixada por 10 minutos em contato com a superfície. Aqui eu só vou abrir um parênteses também, porque é importante a gente falar do hipoclorito, que ele também tem um papel na preparação do corpo. Aquele paciente que a gente sabe que é uma das maiores fontes de transmissão, que é o falecido da doença pelo vírus ebola, ele é um paciente que, ao falecer no Brasil, não vai ser feita necrópsia, por motivos óbvios. Esse paciente vai ser completamente instilado com hipoclorito de sódio. O corpo ele é colocado num saco mortuário.
é instilado esse saco mortuário com hipoclorito de sódio e é colocado no caixão próprio. Ele é transportado com todos os cuidados que a gente usa no cuidado com o paciente, vai ser usado para aquelas pessoas que transportam. É transportado do hospital direto para o cemitério num tempo mínimo e no caminho mais curto. A cova tem que estar a 2 metros ao mínimo de profundidade e tem que ser explicado para a família que não vai haver cerimônias religiosas. Pode fazer uma cerimônia religiosa breve, mas aí a gente conta com a participação também de psicólogos, de assistentes sociais, para poder tratar dessa família também sobre o fato deles não poderem entrar em contato com o corpo do paciente sob risco de se passar a infecção. Bom, essa daí é a bibliografia da aula. E eu me coloco à disposição de vocês para poder ajudar no que for possível com as perguntas. Excelente webconferência, Dr. Talib, muito esclarecedora, né? Eu agradeço. E, pessoal, então agora nós vamos abrir para vocês realizarem as perguntas. Nós já temos uma pergunta aqui da Camila Zampieri, e ela pergunta... qual é o hospital de referência no Espírito Santo e onde devemos fazer o primeiro contato quando tivermos o suspeito? Bom, Camila, a sua pergunta é muito boa. No Espírito Santo, a gente pede que quando se tiver um paciente suspeito com ebola, que se entre em contato com o CIEVES, que é o nosso centro que ele fica responsável pelas doenças agudas, né? Que a gente tem telefones em todos os hospitais do estado. O nosso hospital de referência inicialmente foi caracterizado como Jaime dos Santos Neves. Só que isso é o pessoal da subhospitalar que ainda está decidindo, mas a princípio Jaime dos Santos Neves vai ser o nosso hospital de referência. Respondido, né, Camila? Nós temos mais uma pergunta. Quais são as chances do ebola chegar aqui no Espírito Santo? Olha só, as chances que a gente tem do ebola chegar no Espírito Santo, embora sejam chances pequenas, elas existem, porque o Espírito Santo é um estado que a gente conhecidamente consegue chegar por ar, por terra e por mar. A gente tem os portos, mas a gente fica um pouco tranquilo, porque os nossos portos, eles são bastante cuidados. A gente, logo que os navios estão atracando, a gente já tem uma noção se tem alguém doente ou não. E se tem alguém doente, vai uma equipe nossa lá para poder verificar. Geralmente vai uma equipe da secretaria ou uma equipe da Anvisa verificar se se trata de alguma doença de risco. Então, essa chance eu não posso falar para você que não existe. Existe, mas existe um monitoramento também. Muito mais importante do que os portos, para mim, são os cuidados que a gente tem que ter com as nossas fronteiras. A gente sabe, por exemplo, que no Acre, a gente praticamente tem uma fronteira aberta à entrada de qualquer imigrante. E a gente tem rotas de ônibus daquelas regiões para cá diretas. Então, acho que as nossas fronteiras deveriam ser muito melhor cuidadas pelo governo federal do que são. Porque são potenciais portas de entradas, não só de ebola, mas de diversas outras doenças por essas fronteiras que não se tem controle nenhum de pacientes. Veja o caso dos haitianos que têm entrado e não deixam de trazer doenças como chikungunya e cólera. Ok. E essa epidemia, ela está crescendo ou está diminuindo? A epidemia ela continua numa crescente, cada semana que a gente passa, se a gente entrar nos órgãos de controle, que são a Organização Mundial da Saúde, o CDC de Atlanta, mostram a cada semana o número de casos maior e, consequentemente, infelizmente, o número de mortes também maior. Ela continua crescendo, mas felizmente ela continua crescendo nos 3 países. Não se detecta uma disseminação dessa infecção para outros países do mundo onde ela tenha se tornado fora de controle, como foi o caso desses 3 países. Ótimo. Eu acho que uma coisa também que a gente poderia ratificar é a questão da informação, né, Dr. Talib, para as pessoas. Porque muitas pessoas ainda não têm essa informação, ainda ficam com medo, têm esse estigma.
Lógico, a gente também tem feito um esforço agora para a gente publicar cartazes, porque a gente percebe também que tem muita gente que vai para países da África em missões religiosas, por exemplo, e voltam para o nosso estado sem que a gente saiba dessas pessoas. Então a gente vai disseminar cartazes, a gente já fez uma proposta na Secretaria de Saúde de informar a população acerca da infecção, tanto para o alerta do ebola, como também para diminuir o pânico. Teve gente que já foi para a África e voltou, mas passou pela África do Sul. E as pessoas ficaram preocupadas de estar com ebola. A África do Sul não é região de transmissão de ebola. Muito provavelmente as pessoas que voltarem com febre da África do Sul têm malária. Então a gente tem que ficar de olho em outras infecções que não ebola. Então é importante informar a população e a gente tem feito algum esforço nesse sentido para poder disseminar essa informação. E eu acho que vocês, como profissionais de saúde que estão nas unidades, também podem realizar essa disseminação dessas informações, na unidade, no território como um todo. Agentes comunitários, nós temos muitos agentes comunitários hoje nos assistindo, os médicos, enfermeiros. A gente conta com vocês para disseminar a informação, para não disseminar pânico e também para segurar uma coisa que no Brasil atrapalha muito, que é boato. As pessoas às vezes não sabem o que está acontecendo, amplificam um boato que na grande maioria, se não em todas as vezes, não tem fundamento nenhum para o pânico que se gera. E isso atrapalha muito a nossa condução da saúde pública. Ótimo. O Ernesto fez não sei se é uma pergunta, de todos os aeroportos do país tem sensores de temperatura? Não. Todos os aeroportos do país eles não têm sensores de temperatura. É uma proposta que se faça a detecção, que se faça a medida da temperatura, mas isso, até o momento, o Brasil ele não teria esse risco, porque, até onde a gente sabe, a gente não tem rota direta de voo para esses países que têm transmissão do vírus. Então, a gente não tem por que a gente ficar medindo a temperatura dessas pessoas no momento. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que eles tiveram casos lá de pacientes que retornaram de países que tinham transmissão ativa do vírus, e os Estados Unidos a gente sabe que historicamente tem uma ligação muito importante com a Libéria. Então lá eles têm um porquê mais importante de fazer essa monitorização do que a gente. Ok. A Jeane, ela está pedindo os slides dessa palestra, mas eu vou informar para vocês que essa webconferência de hoje, ela foi gravada e em breve ela estará disponível no site para acesso livre, Então vocês podem entrar no site Telesaúde Espírito Santo, clicarem na aba, no link vídeos, e lá vai ter essa palestra de hoje gravada para vocês acessarem. Então divulguem para os colegas que não puderem estar aqui conosco hoje essa informação, que foi uma palestra, como vocês viram, super esclarecedora, instruída, abordando todos os aspectos da doença pelo vírus ebola. Tinha alguma pessoa digitando aqui no chat, a equipe de Biraçu, vocês têm alguma pergunta? Ou nós podemos encerrar? É a mesma coisa, Agora eu vi que vocês gostariam de conseguir as cópias desses slides. Mas, então, essa informação é que essa webconferência ela foi gravada e estará disponível no nosso site. Tá certo? Então, acho que nós podemos encerrar por aqui. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade, Karina, em nome da Secretaria de Saúde, agradecer a oportunidade de estar esclarecendo e me colocar à disposição para o que vocês necessitarem, o que eu puder ajudar. Se vocês quiserem anotar o meu e-mail também, para entrar em contato, fiquem à vontade, eu vou soletrar, peço que vocês tomem nota com cuidado. T de tatu, A, L, I, B de bola, M de Maria, O, U, S de sapo, A, L, E, M de Maria, ponto, S de sapo, E, S de sapo, A, @gmail.com. Me coloco à disposição de vocês. Nós que agradecemos, Otávio, pela sua presença, e nós contamos aqui com vocês outras vezes, é super importante essa parceria.
E pessoal, não se esqueçam que nós temos outro canal de comunicação, que são as teleconsultorias. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês podem enviar por essa ferramenta da teleconsultoria, que as dúvidas serão respondidas. Ok? Então, nós vamos encerrar por aqui. Obrigada pela participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigado.